3h31 de sexta-feira ensolarada. A gente prometeu antes do intervalo que nessa volta, ouvinte, nós íamos conversar aqui sobre a tal da regulamentação de regras para quem trabalha por aplicativo. E aí eu pedi sua opinião, inclusive, tem enquete no ar, conta lá o que você acha. Essa discussão é uma discussão que vai e vem, né? E a gente sempre observa que ela pouco caminha. Vem uma polêmica, discute a respeito, aí deveria ter direitos equiparados, a questão do CLT, quem trabalha com aplicativo, seja qual for aí, né, de carona, ou então a história de você ter as entregas, né, de alimentos aí dos apps e tal. Será que deveria ter realmente um regramento, algo que dê uma dinâmica real ao trabalho, uma proteção, ou isso vai engessar o setor, as empresas vão dizer, não, muito obrigada, tá? Então fica aí com sua regulamentação que eu vou nessa. Um grande abraço e você vai tirar ali essa operação, como muitos casos e muitas tentativas, né, as empresas acabam alegando aí que inviabiliza o negócio e que a natureza não seria essa. A natureza não seria ali ser uma empresa com emprego formal como primeira opção, e sim um quebra-galho ali de renda, para fazer uma renda extra por sua natureza. Então, a regulamentação de trabalho por aplicativos com essas duas visões é o tema do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Muito bem, o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, defende que a remuneração mínima para entregadores por aplicativo é compatível com esse mecanismo de funcionamento e não iria prejudicar de forma alguma, né, as empresas. Por que eu estou citando aqui esse deputado? Porque foi ele quem relatou um projeto de lei sobre o tema na Comissão de Comunicação da Câmara. A matéria foi aprovada esta semana, mas ainda tem que passar por votação no plenário. Para discutir o tema aqui no Pan News Opinião, nós vamos receber os advogados Rafael Gali, coordenador jurídico trabalhista com mais de 8 anos de experiência em direito do trabalho empresarial e compliance trabalhista. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Tudo bem, muito obrigado. E também quem participa com a gente, aí de forma virtual, é o Rodrigo Tomazinho Comar, mestre em Direito e especialista em Direito do Trabalho. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigado, agradeço a oportunidade e a audiência também. Começar pedindo aqui a participação e a avaliação do Rafael sobre essa queda de braço, né, que acaba surgindo cada vez que se fala em buscar uma regulamentação para os trabalhadores de aplicativos. Que é isso, vem uma ideia de que é preciso buscar um caminho do meio. Em geral, né, as empresas dizem que vai inviabilizar o negócio e até em alguns casos, a depender da proposição, nem o trabalhador tem o interesse em se manter. Do teu ponto de vista, é preciso estabelecer um piso nacional? É preciso um regramento? Como é que fica essa questão da regulamentação para quem trabalha como Uber ou como entregador do iFood, por exemplo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo sobre esse tema tão relevante no cenário nacional, que, como muito bem dito no início, nos acompanha desde 2018, início de 2018, final de 2017, e até agora não se tem uma legislação específica, né, aprovada pelo Congresso para regulamentar. Na verdade, esse projeto de lei é um projeto de lei proposto pelo deputado Guilherme Boulos, né, que agora vem com uma proposta de substitutiva pelo deputado Oren Comenta, e essa proposta simplifica as regras desse projeto de lei apresentado pelo deputado Guilherme Boulos para tornar esta relação um pouco mais flexível. O que se discute ali nesse momento, nesse projeto de lei, é apenas a regulamentação de um piso mínimo e algumas regras para serem cumpridas por empresas e motoristas para plataformas de entregas. Então, neste projeto de lei não está incluso as plataformas de transporte de passageiros. Entrega de alimentação, exatamente. Entrega... Tá certo. A gente volta e meia tem essa negociação e essa discussão. Eu lembro que até a Justiça de São Paulo, uma época, determinou que os aplicativos contratassem todos por CLT, aí retornou. Depois o governo veio com uma ideia de colocar um piso mínimo por hora que era rodado. Também os motoristas, eu lembro que aqui da rádio mandaram mensagem enlouquecidos dizendo que não gostaram da proposta, e agora mais uma vez vem essa discussão. Mas da sua visão, isso é bom, então, que seja para a questão da entrega de alimentos? É uma questão de garantir o piso? O projeto é razoável? Faz sentido? Como disse o relator, não ofende ali as empresas no sentido de mudar a natureza do negócio? Veja, é um projeto de lei que sim representa um pontapé inicial
né, para fins de regulamentação da intermediação, da entrega de alimentos, e que traz, principalmente ao trabalhador, um pouco de segurança social, que não existe hoje, né? Então esse trabalhador, enquanto ele é produtivo, enquanto ele está entregando a sua mão de obra, ele tem a garantia de que vai receber um valor mensalmente, mas a partir do momento que ele deixa de ser produtivo, seja por qual motivo for, um acidente ou qualquer outra eventualidade, ele deixa de prestar serviço, deixa de ser produtivo e também deixa de receber um valor mensal que garante a sua subsistência. Com a aprovação desse projeto, pelo menos para os trabalhadores e entregadores, nós fixamos um piso mínimo, né, para as entregas, um valor mínimo por quilômetro rodado a partir do momento que ultrapassa um limite de quilometragem para entrega, e também nos dá a garantia de seguridade social para que esse trabalhador, caso ele deixe de ser produtivo, ele possa ter uma garantia de uma remuneração para a sua subsistência. Vamos puxar para a conversa aqui também a visão do Rodrigo a respeito disso. Rodrigo, então pergunto a mesma coisa a você, né? Faz sentido, do seu ponto de vista, essa proposta, essa ideia do piso aí para a categoria dos entregadores na questão dos alimentos, como bem explicou aqui o Rafael? Bom, essa é uma, como bem disse o Rafael aqui, e eu concordo com a visão dele, no sentido de que essa é uma realidade que está posta, é uma realidade social. Existe uma massa de trabalhadores que cresce a cada ano, que acabam sendo o que a gente chama de plataformizados, né? O IBGE mesmo fez uma pesquisa, um comparativo de 2022 a 2024, e esse número de trabalhadores cresceu 25% de 22 a 24, ou seja, é uma realidade que não tem como ser ignorada, ela precisa de uma proteção mínima, porque o direito do trabalho, a finalidade dele, nada mais é do que garantir uma proteção mínima para esses trabalhadores, justamente pensando num futuro em que esses trabalhadores, porque vai chegar um momento em que esses trabalhadores, a força de trabalho não será mais a mesma, e eles demandarão algum tipo de proteção social, como uma aposentadoria ou algo do gênero, ou, enfim, pela questão de serem trabalhadores expostos a riscos, né, acidentes, assaltos e tudo mais, de ter também essa garantia e essa proteção social. Então, o projeto, que é um pontapé inicial, como mesmo disse o Rafael, ele visa justamente analisar e propor algumas garantias mínimas para esses trabalhadores, formas de contribuição e direitos mínimos. Pode não ser um projeto perfeito, pode não ser um projeto que agrade, mas pelo menos se tem uma iniciativa, se tem um começo para poder regular essa situação. Agora, doutor Rodrigo, boa tarde, é o Carlos Couba aqui falando. O senhor acredita que essa regulamentação pode, de alguma maneira, afetar o próprio negócio, os preços finais para os consumidores, já que agora uma das ideias aí é propor esse piso nacional mínimo, né, para essa categoria? O senhor acha que isso pode elevar o preço final para o consumidor e até, de alguma maneira, restringir essa competitividade entre essas plataformas? Veja, Carlos, a questão da precificação, a questão da transferência de custos para os consumidores, me parece que é uma questão muito mais de uma regulação de economia, ou seja, da forma como o mercado vai se regular, do que uma questão, o que se analisa num primeiro momento é uma garantia mínima, é uma proteção mínima para esses trabalhadores. E acredito que o mercado, através dos seus órgãos de fiscalização, PROCON e outros órgãos, podem exercer essa fiscalização no sentido de evitar transferência de custos para os consumidores. Outro ponto de interesse também é a respeito da criação ou da abertura de mercado para que outras empresas possam atuar nesse ramo de prestação de serviços, né? Acredito que com concorrência e acredito com fiscalização de órgãos de proteção ao consumidor se possa coibir ou se possa evitar essa transferência de custos para os consumidores, né?
Agora, doutor Rafael, hoje o cenário é completamente sobre essa questão do ponto de vista dessa proteção social. O trabalhador fica completamente descoberto, né? O senhor, por exemplo, se citou aqui e a gente vê, por exemplo, todo dia você se depara com acidente envolvendo esses entregadores e eles ficam à mercê dessa... Claro, tem processo de recuperação da saúde e ficam sem essa proteção, né? Sem esse respaldo. A realidade hoje é assim, é completamente... um trabalho de... Enquanto você pode me entregar isso, você é bem-vindo. A partir do momento que não pode, você é descartável. É essa hoje, essa relação tão solta? Veja, Carlos, só antes de adentrar a última pergunta, até contribuindo um pouco com a pergunta feita ao doutor Rodrigo, o custo, né, da operação para as empresas que trabalham com esse tipo de plataforma. Hoje, o custo dessa operação, sem uma regulação, é a insegurança jurídica. E a insegurança jurídica é muito mais cara do que os custos gerados por uma eventual regulação. Então, hoje, uma empresa que decide entrar nesse mercado, ela não tem a segurança jurídica de saber quanto cada trabalhador vai lhe custar, porque ela não sabe como o judiciário vai decidir uma eventual ação. Por quê? Porque não existe uma lei. A partir do momento que existe uma lei, que existe uma regulação, nós conseguimos pôr na ponta do lápis qual é o preço daquela operação, sim, qual é o risco daquela operação, e pode ser que o reflexo ao consumidor final seja melhor do que é hoje. Então, não necessariamente se regulando se criam mais impactos financeiros para o consumidor final. Você dando mais segurança à operação, pode ser que você torne aquele serviço ainda mais acessível. Existe, desculpa interromper, mas existe algum país, algum outro país que tenha também essa segurança, um piso mínimo? Vocês têm essa experiência para entender como é que funciona a operação para as plataformas? Veja, essa discussão da regulamentação do trabalho plataformizado é uma discussão a nível mundial, né? Então nós temos países, por exemplo, como a Espanha, que tem uma lei extremamente protecionista, que reconhece o vínculo de emprego entre o prestador de serviço plataformizado e a plataforma, o que fez, inclusive, com que diversas empresas de menor porte tivessem que sair daquele país, o que deu uma regulada no mercado, o que fez com que a lei da oferta e demanda ficasse mais escassa em relação a esses trabalhadores, né? Nós temos países como a Alemanha, que optou por uma espécie de um terceiro gênero, então, trazendo para o cenário brasileiro, nem CLT, nem informalidade. Criamos um terceiro gênero para que esses trabalhadores tenham a flexibilidade necessária para que esse trabalho continue com essa característica informal do ponto de vista burocrático, mas que traz uma segurança social para não deixar esses trabalhadores 100% da informalidade. Então nós temos diversos exemplos pelo mundo e a tendência global é a proteção social. Dar a flexibilidade, mas com proteção social. E isso só seria possível aqui no Brasil se criando um terceiro gênero, que não seria nem o vínculo de emprego tradicional, que é aquele previsto lá na CLT de 43, quando nem se imaginava que existiria esse tipo de trabalho, né? Mas também não deixando o trabalhador na informalidade. Hoje, a depender da plataforma, e aqui um outro dado curioso, pelo menos de transporte de passageiros, tá? Em 2023 houve um levantamento, eu não vou me lembrar o nome do instituto agora, que registrou mais de 1.800 aplicativos de transporte de passageiros no Brasil. Nós conhecemos 3, 4 que são os mais famosos, né? Mas existem mais de 1.800. Então você está falando de um mercado que existem grandes empresas multinacionais, assim como existem empresas que funcionam em um único município no interior de uma cidade aqui do Paraná, né? Que não chega ao nosso conhecimento. Então, por isso se faz necessária a regulamentação, por isso se faz necessária a criação de uma segurança jurídica para esse tipo de operação. Você fomenta o mercado, você dá mais oportunidade, você dá mais previsibilidade e com isso você dá mais acesso a esse tipo de mercado, a esse tipo de serviço. Voltando para sua última pergunta, né? Não que hoje o trabalhador encontre-se 100% na informalidade, né? A depender da plataforma, existem algumas regras que foram criadas ao longo do tempo. Então, por exemplo, algumas plataformas detêm seguros pessoais, outras plataformas obrigam o pagamento do RPA, por exemplo, que o trabalhador, mesmo sendo autônomo, ele emita a nota e pague ali uma previdência, mas não existe uma regra. E o fato de não existir uma regra faz com que a maioria dos trabalhadores que estão nesse mercado, que é um mercado enorme,
de milhões de pessoas, fiquem na informalidade e fiquem vulneráveis a eventualidades que faça com que eles deixem de ser produtivos. E doutor Rodrigo, primeiro que quero ouvir o senhor, depois aqui o doutor Rafael, os senhores acham que o país já está pronto, maduro para essa discussão e é preciso avançar um pouco mais nesse projeto que hoje está na Câmara? Bom, deixa eu aproveitar também e fazer um gancho aqui na resposta do Dr. Rafael, em relação, como disse o Dr. Rafael, no mundo, essa não é uma discussão que está só no Brasil. Ela é uma discussão mundial e ela é enfrentada pelo judiciário dos outros países, enfim. E aí é interessante citar, por exemplo, o caso da Inglaterra, em que essa questão foi levada para o judiciário lá, enfim, e pelo Uber, né, eram os motoristas, era um grupo de motoristas que tentava o reconhecimento jurídico entre os motoristas e o Uber, e essa questão chegou até a Suprema Corte inglesa, e a Suprema Corte inglesa ela declarou a existência do vínculo para esses motoristas, e de maneira com que o Uber fez um acordo nacional com o sindicato lá dos motoristas e houve o reconhecimento de uma série de direitos. E isso aí a gente cita também a questão da Espanha, como o doutor disse, a questão da Austrália, cita também o caso de alguns estados, dos estados americanos, em que os Estados Unidos é tido como um país, né, liberal, sem regras trabalhistas, mas alguns estados e algumas cidades norte-americanas reconhecem direitos trabalhistas para esses empregados, né? O projeto de lei, como mesmo disse o professor, como disse o doutor Rafael, ele cria justamente esse terceiro tipo, esse terceiro gênero, né? Nem CLT, nem o empregado autônomo, mas um terceiro gênero em que há uma espécie de autonomia, mas com direitos mínimos garantidos, né? Algumas plataformas, inclusive, e como muito bem disse o Dr. Rafael, o que atrapalha bastante é justamente essa falta de uniformidade, essa falta de regulação. Algumas plataformas consideram os seus motoristas como MEIs, por exemplo, em que há o recolhimento e há pelo menos alguma espécie de direitos garantidos para quem tem essa questão do MEI. O que acontece, e voltando um pouquinho na tua pergunta, Carlos, o que acontece, essa é uma questão que é uma realidade social e não há como deixar de lado essa questão. Ela vai ter que ser enfrentada pelo judiciário e também pelo Poder Legislativo, até porque, como foi dito no começo, como eu disse no começo, o IBGE registrou numa pesquisa em 2024 que tem mais de 1.700.000 trabalhadores nessas plataformas, né? E aí não só de motoristas, mas de entrega de comida, prestação de serviços também. Fato é que essa é uma realidade social, essa realidade social está batendo as portas do judiciário, o Supremo Tribunal Federal vai analisar essa questão, no mundo todo se enfrenta essa questão e há um projeto de lei em trâmite na Câmara, no Congresso, e há necessidade que essa discussão seja feita e seja analisado. Se não for analisado pelo Congresso, essa questão ela vai ser enfrentada pelo Poder Judiciário. Fato é que ela está aí e ela precisa ser tratada, não é? E o senhor, doutor Rafael, o que o senhor pensa? Veja, eu entendo que o Brasil já passou do ponto, não está nem maduro para discutir isso. O Brasil já passou do ponto. Nós já deveríamos ter discutido isso e ter tido uma regulamentação há pelo menos 3 anos. Por que não vai? Não vai porque não tem interesse político, não vai porque não dá voto, infelizmente. E no Brasil o legislativo funciona de 4 em 4 anos. Veja, nós estamos falando de um universo, provavelmente hoje, que já ultrapassa 2 milhões de trabalhadores. Nós estamos falando de trabalhadores que sustentam suas famílias com um trabalho informalizado. E não há qualquer tipo de interesse, mesmo existindo inúmeros projetos de lei. Tá? Esse é um dos projetos de lei que está em discussão no Congresso. Mas existem diversos outros, inclusive um que foi bem divulgado, foi enviado pelo governo federal ao Congresso, que houve um início de discussão, mas essa discussão nunca evolui.
né, nunca evolui por um motivo, porque hoje nós estamos, infelizmente, em um cenário, né, político, ideológico, que visa discussões que talvez não tenham tanto impacto no país, na sociedade, como teria o projeto Hora em Discussão, mas que, ao contrário desse, tem o poder de gerar votos, né? Então, o Brasil deve sim se ancorar em modelos internacionais, tá? Para entender quais desses modelos que já estão rodando se aplicariam melhor em território nacional, que se adequariam mais tanto à vontade do motorista quanto às possibilidades das empresas que prestam esse tipo de serviço, para tentar, a partir desse modelo internacional que já existe, criar um terceiro gênero, dando a esse terceiro gênero seguridade social e viabilizando a operação de empresas, tanto das grandes quanto das pequenas empresas que visam entrar nesse mercado. Havendo vontade política, é possível se aprovar, né? Não só esse projeto, como outros diversos que estão em trâmite, trazendo essa regulamentação para o trabalho plataformizado, fazendo com que esses trabalhadores não fiquem à mercê da informalidade e que não se crie a longo prazo um baita problema previdenciário para o país, porque hoje são trabalhadores que estão na informalidade, que não contribuem, que vão envelhecer, vão perder a sua capacidade de trabalho e que não terão uma seguridade social na frente, uma previdência social, para que lhes sustente após aí a sua aposentadoria. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que debater isso, debater publicamente, como nós estamos fazendo hoje, já é um grande avanço, porque nós conseguimos trazer à sociedade aspectos diferentes sobre um mesmo tema e explicar o que seria negativo, o que seria positivo, por que nós entendemos que é necessária a regulamentação. Então, nós precisamos passar por esse processo. O Congresso brasileiro já passou por esse processo. Há muitos projetos lá, há muita discussão lá, mas nada se aprova. Infelizmente, nada se aprova. Então, por isso que esse projeto, que agora passou na Comissão de Comunicação, né, com parecer, com aprovação por unanimidade, é um pontapé inicial. Então, esperamos que, partindo desse projeto, surjam novos, até que a gente chegue em um modelo ideal, chamando as empresas, os trabalhadores, os advogados, os operadores do direito que trabalham nessa área, para que todos discutam de forma efetiva e com objetivo, para que se chegue no modelo ideal. E diante dessa falta de regulamentação, a Justiça está apontando para onde nessas ações que eu imagino que estejam inundando as varas? Vai depender do... Depende da Veja só, quando se faz uma pergunta objetiva para um advogado, a resposta é sempre depende. Mas vamos lá. Veja... Ou pelo menos uma ideia de jurisprudência, está indo para onde? Veja, eu falei naquela questão do curso sobre a insegurança jurídica. E esse tema é extremamente inseguro, né? Nós temos na Justiça do Trabalho, em especial, juízes de algumas varas que entendem que existe vínculo, outros que entendem que não existe. Aí você vai para o Tribunal Regional do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho tem turmas que entendem que existe o vínculo, turmas que entendem que não existe o vínculo. Aí nós vamos lá para o TST. Do TST também. Tem turmas que entendem que existe e turmas que entendem que não existe. Aí o STF, por meio da decisão de um dos temas de repercussão geral, né, vai discutir, vai debater se existe ou não vínculo de emprego. Mas qual é o grande problema, né? Muito se fala de ativismo judicial, né? Aí o STF vai estar legislando e não julgando. Mas por que o STF é chamado a essa espécie de ativismo judicial? Porque o Congresso não se mexe. Se existisse uma lei, nós não teríamos esse problema. Sim. Então, assim, se nós analisarmos, por exemplo, as decisões recentes do STF, com a legislação atual, a tendência é que se afaste o vínculo de emprego desse tipo de relação. Se nós olharmos as decisões da Justiça do Trabalho, a tendência é que se reconheça o vínculo de emprego. Então, assim, olha a insegurança jurídica em que nós nos encontramos hoje. Olha, 3h55, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso debate. Eu só vou passar a palavra, vou pedir brevemente, né, para que o Rodrigo também traga aí em 1 minuto a conclusão sobre o tema, para que a gente possa encerrar. Por favor, Rodrigo, sua visão final aí para nossa audiência sobre esse debate em torno da regulamentação. Bom, Carlos, Rafaela, doutor Rafael, bom, a visão final, a conclusão que essa é uma realidade social posta, é uma realidade que não há como ser negada, é uma realidade que precisa de atenção legislativa, há necessidade de regulação
dessa situação. Por quê? Porque é uma massa de trabalhadores que está trabalhando na informalidade e é uma massa de trabalhadores que não contribui e que está à margem da sociedade sem nenhum tipo de direito e sem nenhum tipo de proteção social. Ou seja, são trabalhadores que futuramente vão demandar essa proteção social e há necessidade que a discussão seja feita já, nesse momento. Como disse o Dr. Rafael, já passou do momento dessa discussão. O Brasil, ele precisa enfrentar essa situação, ele precisa encarar essa situação e ele precisa encarar de frente essa situação e não relegar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário decida. Porque pode não ser a melhor decisão, pode não ser a melhor situação e regular evita, como mesmo disse o doutor, uma situação, uma questão de insegurança jurídica e a gente, como tanto para trabalhadores quanto para operação. Então, há necessidade de uma regulação, eu defendo essa regulação, e para que trabalhadores não fiquem na informalidade, para que a previdência não fique sobrecarregada e para que as empresas também tenham segurança para saber onde elas estão operando. E que o Brasil escolha o melhor modelo, assim como o mundo tem feito em relação a essa situação. No mais, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a audiência e mandar um abraço para todos. Muito obrigado. Obrigada, eu quero agradecer imensamente aqui a participação dos nossos convidados. Muito obrigada por participar do debate aí com essas visões